Olá! Bem-vindos à sexta parte do livro Caraval. Capítulo 31. Consegue andar? Perguntou Scarlett. Não estou fazendo isso agora? O tom de Julian era brincalhão, mas não havia nada de cômico na ferida que ia da mandíbula ao olho. Os braços dela o envolviam, mantendo-o firme. Carmim, não se preocupe comigo. Precisamos encontrar sua irmã. Primeiro, você precisa de uns pontos. Os olhos dela voltaram ao rasgo irregular da face dele. Deixaram uma cicatriz, e embora isso não o tornasse menos belo, causava mal-estar a ela lembrar como ele parecera frágil ao despencar do guarda-roupa. Você está exagerando, disse Julian. Não é tão ruim. Seu pai mal fez um arranhão. Duvido que ele se divirta quando a vítima fica inconsciente. Mas você estava desmaiado no armário. Eu me recuperei. Eu saro rápido. Ele se separou dela, como se para provar o que dizia quando chegaram ao andar térreo. A luz se esgueirava pelas brechas em torno das portas, e as velas cresciam dentro dos candeeiros, preparando-se para outra noite traiçoeira. No chão, um pequeno grupo de jogadores dedicados dormia encolhido, todos juntos, esperando o cair da noite e o destrancar das portas. Ainda acho que precisamos encontrar um modo de enfaixar seu rosto, sussurrou Scarlett. Só precisa de um pouco de álcool. Julian passou cambaleando pelos jogadores adormecidos e entrou na taverna, embora Scarlett pudesse jurar que ele ainda não estivesse recuperado. Suas botas rasparam o piso de vidro num passo irregular quando ele foi até atrás do balcão e derramou meia garrafa de uma bebida transparente no rosto. Viu? Julian se encolheu, balançando a cabeça e espirrando gotas do líquido no chão. Não é tão ruim quanto parece. Uma linha ainda ia do ponto próximo do canto do olho até a beira da mandíbula. Não era tão profunda quanto Scarlett havia imaginado, mas não podia negar o mal-estar que sentia. Em meio a tudo o que tinha acontecido, ela perdera a noção do tempo, mas imaginava que o sol se poria dentro de umas 2 horas, iniciando a última noite do jogo. Para vencer, Scarlett precisava encontrar a irmã antes de qualquer outra pessoa, e depois do que tinha feito ao conde, não só deixara desacordado, mas o amarrara na cama antes de sair. Podia imaginar com clareza total como seu pai ficaria furioso quando acordasse, e os castigos perversos que infligiria a tela se a encontrasse antes de Scarlett. O pai não só a mataria, ele a torturaria antes. Quando estava no quarto, esqueci de olhar para as rosas, lamentou-se Scarlett. Julian tomou um gole da garrafa antes de deixá-la de lado. Foi você quem disse que elas estão em toda parte no Caraval. Isso significava que seria impossível descobrir quantas rosas eram pistas de verdade. Provavelmente havia também centenas de rosas que ela nunca vira. A primeira pista que tinha recebido dizia: "E a número 5, um salto de fé vai requerer." Mas Scarlett não tinha ideia de como isso se relacionava às flores. Tantas rosas, tão pouco tempo. Carmim, não desmorone agora. Scarlett ergueu o olhar e Julian estava na frente dela, trazendo-a para si antes que pudesse dizer: "Não vou desmoronar." Contudo, achava que se Julian a soltasse, era o que faria. Cairia no chão, depois cairia através dele, cair e cair. Ele a beijou, abrindo os lábios dela com os dele até que tudo o que ela era capaz de sentir e pensar tivesse a ver com ele. Tinha o gosto da meia-noite e do vento, e tons de castanho forte e azul claro, cores que a faziam se sentir protegida e segura. Vai ficar tudo bem, murmurou ele, beijando-lhe a testa. Agora ela estava desmoronando por razões completamente diferentes, deixando-se afundar numa sensação de segurança que nunca tivera antes. Enquanto os lábios de Julian continuavam em sua têmpora, os braços dele a envolveram como se ele a quisesse proteger. Não possuir, nem controlar. Ele não a deixaria cair. Não a jogaria do camarote como Lenda tinha feito no sonho. Julian, Scarlett olhou para ele quando as palavras da pista "salto de fé" ricochetearam de súbito em seu pensamento. O que foi? Preciso lhe perguntar uma coisa sobre a minha irmã. Julian se retesou. Eu não perguntaria se não fosse importante, mas acho que pode nos ajudar a encontrar Tela. Vá em frente, disse ele, e apesar do ar contrariado, sua voz foi gentil. Pergunte o que quiser. Ouvi falar da morte da sua irmã, mas os relatos se contradizem. Pode me contar como ela realmente morreu? Julian respirou fundo. O assunto obviamente o deixava pouco à vontade, mas respondeu. Depois que Lenda a rejeitou, Rosa se atirou de um terraço. Um terraço, não uma janela como Scarlett ouvira no sonho.
Não admirava Julian não ter parecido muito entusiasmado ao ver todos aqueles camarotes no começo do jogo, tão parecidos com terraços. Eram 50 lembretes cruéis do que ele havia perdido. Lenda era realmente monstruoso, e se Scarlett estivesse correta, tinha armado o jogo atual como uma repetição pervertida da história como Scarlett ou sua irmã. De fato, um salto de fé. Estremecendo, Scarlett temeu que isso fosse necessário, que teria de pular de um terraço para salvar a irmã. Guardou essa suspeita para si ao contar para Julian seu sonho envolvendo Lenda e o camarote. Acho que precisamos vasculhar os camarotes para encontrar a última pista. Julian passou a mão pelos cabelos. Há dezenas de camarotes, todos com entradas diferentes. Não sei como esse pode ser um plano melhor. Então é melhor começarmos já. Esperando que ele discutisse, Scarlett continuou. Sei que sair durante o dia é contra as regras, mas não acho que Lenda respeite de fato alguma regra. A estalageira disse que, se não entrássemos antes do raiar do dia, depois da primeira noite, não poderíamos jogar, mas ela não mencionou as outras noites. Scarlett baixou a voz. Só para o caso de alguma das pessoas do salão estar acordada. Todas as portas estão trancadas para que as pessoas pensem que não podem sair, mas podemos sair pelos túneis. Se formos agora, podemos ter vantagem sobre o conde e meu pai, e talvez possamos ganhar esse jogo. Agora, finalmente, você está pensando como jogadora. Julian sorriu, mas foi um sorriso raso como uma pincelada. Scarlett se indagou se agora o seu destemido Julian também tinha medo do pai dela, ou se temia a mesma coisa que ela, que para salvar a irmã, um deles precisasse dar um salto mortal. Capítulo 32. A mão de Julian era a única coisa que parecia realmente sólida quando os dois emergiram dos túneis e entraram num reino que tinha uma aparência completamente diferente quando iluminado pelo sol vespertino. O céu do Caraval era um borrão cremoso de manteiga e baunilha em torvelinhos. Fez Scarlett pensar que o ar em torno dela deveria ter gosto de leite adoçado e sonhos açucarados, mas só o que sentia eram pó e névoa. "Onde quer olhar primeiro?" perguntou Julian. Os camarotes cercavam todo o perímetro do jogo. Scarlett esticou o pescoço, procurando um vislumbre de movimento ou qualquer coisa deslocada num dos mais próximos, mas o véu de neblina obscurecia a vista. No chão, lojas que à noite pareciam coloridas, agora se mostravam quase desfocadas. As fontes elaboradas, pontilhando várias esquinas da rua, não jorravam água. O mundo era inércia, quietude e névoa leitosa. Nenhum dos barcos coloridos singrava os canais e nenhuma outra pessoa caminhava pelas ruas de pedra. Scarlett sentia como se tivesse entrado numa memória desbotada. Como se a cidade mágica tivesse sido abandonada há muito tempo atrás, e ela estivesse voltando para descobrir que nada correspondia às suas lembranças. Nem parece o mesmo lugar. Ela passou a andar mais perto de Julian. Tinha receado que no momento em que pisassem no exterior, alguém tentasse removê-los do jogo, mas a realidade estranha e opaca era quase tão assustadora quanto isso. Não consigo ver nenhum dos camarotes. Não vamos nos concentrar neles, então. Talvez o salto de fé signifique outra coisa, sugeriu Julian. Você disse antes que achava que a pista tinha a ver com rosas. Alguma outra coisa aqui faz você se lembrar do seu sonho com Lenda? A primeira coisa que Scarlett pensou foi: Lenda abandonou este lugar. Não via nenhuma cartola, nenhuma pétala de rosa, nenhuma cor mais vívida que o amarelo pálido. Contudo, embora seus olhos a decepcionassem, os ouvidos captaram uma melodia delicada. Sutil, tão baixa que quase parecia uma recordação, mas conforme Scarlett avançava com Julian, a música suave cresceu, tornando-se algo mais sólido e vigoroso. Vinha da rua com um carrossel coberto de rosas, o único lugar que não fora afetado pela névoa. Ela também se lembrava de que o carrossel era uma das poucas coisas que havia mantido as cores quando o mundo dela se tornara preto e branco. Mais vermelho que sangue recém-derramado, o carrossel parecia ainda mais vivo do que quando Scarlett o vira pela última vez. Estava tão vibrante que ela quase não notou o homem sentado ao órgão ao lado dele. Era muito mais velho do que a maioria dos funcionários que ela vira ali. O rosto era gasto, enrugado e um tanto triste, refletindo sua música. Ele parou de tocar quando Scarlett e Julian se aproximaram, mas os ecos da canção ainda pairavam no ar como um perfume persistente. Mais uma música por uma doação? O homem estendeu a mão e olhou para Scarlett com expectativa. Ela deveria ter se sentido intrigada, quando vira pela primeira vez, pelo fato de que ele pedia moedas num lugar onde pessoas raramente as usavam.
Scarlett voltou-se para Julian, sem querer repetir o erro que cometera na chapelaria e alfaiataria. Para você, isso tem o toque de lenda? Se ter o toque de lenda significa perturbador e sinistro, então sim. Julian lançou um olhar de soslaio ao carrossel inundado de rosas e ao organista de rosto corado. Acha que isso vai nos levar até o camarote onde está sua irmã? Não tenho certeza, mas certamente vai nos levar a algum lugar. Aiko tivera razão ao avisar Scarlett e Julian de que cometiam um erro ao entrar na chapelaria. Fazia sentido acreditar que ela também havia tentado ajudar quando trouxera Scarlett até aquele carrossel particular. Podia ter sido coincidência, mas mesmo que fosse, ela duvidava que também fosse coincidência o fato de, não havendo mais ninguém à vista, os dois voltassem a esse lugar e encontrassem o organista tocando para eles. Muito bem, então. Aqui está. Julian tirou algumas moedas do bolso. Recordando as palavras de Aiko, Scarlett acrescentou. Pode tocar uma coisa bonita para nós? A música que se seguiu não era bonita. Saía arfando do órgão como as últimas palavras de um homem à beira da morte. Contudo, fazia o carrossel girar. No começo era lento, mas hipnótico em seus movimentos graciosos. Scarlett poderia ter ficado ali olhando para sempre. Porém, no sonho, pouco antes de ser atirada do camarote, Lenda a tinha avisado de que não deveria só assistir. Venha! Soltou a mão de Julian e pulou na roda giratória. Por sua expressão, Julian pareceria querer detê-la, mas depois a imitou. O carrossel começou a girar mais rápido e logo os dois estavam em lados opostos, os dedos sangrando enquanto vasculhavam os arbustos cobertos de espinhos, em busca de um símbolo que abrisse passagem para uma escada. Carmim, não estou vendo nada! Gritou Julian por sobre a música. A melodia ficava mais alta e mais desafinada à medida que o carrossel acelerava, derramando mais e mais pétalas que voavam para o céu como um ciclone cor de rubi. Está aqui! Gritou Scarlett em resposta. Podia sentir a cada picada nos dedos. Não existiriam tantos espinhos se não houvesse nada escondido debaixo deles. Os espinhos protegiam as rosas. Mais uma vez, Scarlett sentiu como se houvesse uma lição a aprender com o carrossel. Mas antes que pudesse desvendá-la, viu um sol com uma estrela no interior e uma lágrima dentro da estrela. Estava escondido debaixo de uma roseira do tamanho de um pônei, podada para ter o formato de um garanhão de cartola. Scarlett agarrou os caules das flores para evitar uma queda quando se agachou para apertar com o dedo o símbolo do caraval. Um toque e todo o emblema se encheu de sangue. O carrossel girou ainda mais rápido, girou e girou. E enquanto rodopiava numa dança destrutiva, o centro desapareceu, transformando-se num círculo de escuridão, um buraco feito de céu negro, privado de estrelas. Diferentemente das outras passagens, nessa não havia degraus. Scarlett não conseguia ver o fundo. Acho que precisamos pular. Talvez tivesse se enganado sobre o camarote e aquele fosse o salto de fé. Espere! Julian contornou o buraco, agarrando uma das mãos ensanguentadas de Scarlett antes que ela pudesse se atirar ali. O que está fazendo? Gritou ela. Quero que você leve isso. Ele tirou um relógio do bolso com uma corrente longa e circular e o colocou na palma da mão dela. Dentro da tampa, eu gravei as coordenadas de um barco que está atracado perto da ilha. Um novo pânico tomou conta de Scarlett enquanto o rosto de Julian ficava mais sério. Isso parecia demais uma despedida. Por que está me dando isso agora? Caso nos separemos ou alguma coisa inesperada aconteça, o barco já está tripulado. Levará você aonde quiser ir. E Julian se deteve, e por um momento as palavras pareceram estar presas em sua garganta. Seu rosto refletiu dor enquanto o carrossel começou a sacudir e desacelerar e o buraco no centro começou a encolher. Carmim, você tem que pular agora! Soltou a mão dela. Julian, o que está escondendo? Os lábios dele se fecharam numa linha áspera, fazendo-o parecer triste e arrependido ao mesmo tempo. Não há tempo para as coisas que eu gostaria de poder dizer. Scarlett queria fazer mais perguntas. Queria saber por que Julian, que momentos antes segurava sua mão como se pretendesse nunca mais soltá-la, de repente a olhava como se temesse jamais voltar a vê-la. Mas o buraco negro já estava se fechando. Por favor, não me faça usar isso sem você. Pegou a corrente do relógio e a colocou em torno do pescoço. E então saltou. Enquanto caía, pensou ter ouvido Julian gritar alguma coisa sobre não confiar em Lenda. Suas palavras, porém, foram devoradas pela água em movimento, rugindo ao recebê-la num rio de frieza. Scarlett arquejou em busca de ar, agitando os braços loucamente para não afundar.
Ficou contente por ter pousado na água em lugar de uma laje de pedra ou um leito de lâminas, mas a torrente era forte demais para resistir. A água a engoliu, arrastando-a para baixo por um caminho que pareceu durar uma eternidade. Todo o seu corpo estava impregnado de frieza, mas ela se esforçou para não entrar em pânico. Era capaz disso. A água não estava tentando puni-la. Relaxou até a torrente se acalmar. Então, com braçadas firmes e movimentos ritmados, voltou à superfície, chutando com força até chegar a um amplo lance de degraus. Seus olhos se ajustaram devagar, enquanto luzinhas verdes, tão infinitesimais quanto grãos de poeira, ganhavam vida. Enxameavam pelo ar como vagalumes, lançando uma iluminação cor de jade sobre duas estátuas de pedra-sabão cinza-azuladas que guardavam a entrada dos degraus. 2 vezes mais altas que Scarlett e trajando vestes longas que desapareciam nas águas, as estátuas tinham as mãos unidas numa prece silenciosa. Todavia, embora os olhos estivessem fechados, os rostos estavam longe de parecer plácidos. As bocas estavam escancaradas, gritando em muda agonia enquanto Scarlett subia na escada de pedra-sabão preta. Eu estava começando a perder a fé em você. O estalo de uma bengala contra o chão fez-se ouvir enquanto, um por um, os degraus polidos brilhavam. Mas não foram os degraus nem o lugar obscuro onde levavam, e sim o jovem com a cartola de veludo que captou toda a atenção de Scarlett. Ela piscou, e subitamente ele apareceu diante dela, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Estou muito feliz por você ter finalmente conseguido, Scarlett. Capítulo 33. Scarlett tentou não ficar impressionada. Ela sabia que Lenda era uma víbora, uma serpente de cartola, e Frake ainda era uma serpente. Não importava que essa serpente fosse quase igual à imagem que ela sempre tivera dele. Podia não ser tão bonito quanto ela imaginara, mas ainda assim era de extrema elegância, ornado de ardis e ilusões, marcado por uma cintilação nos olhos escuros que a fazia sentir-se como se ela fosse encantadora, coberta por uma magia que apenas ele era capaz de enxergar. Ele parecia mais jovem do que imaginara, apenas alguns anos mais velho do que ela, sem uma ruga nem cicatriz no rosto. Os boatos de que ele não envelhecia deviam ser verdadeiros. Vestia uma meia capa azul royal que rapidamente retirou e colocou ao redor dos ombros trêmulos de Scarlett. Ia sugerir que você tirasse essas roupas molhadas, mas ouvi falar que é do tipo recatado. Nem vou dizer o que eu já ouvi falar sobre você, cuspiu Scarlett. Ah, não! Lenda levou a mão ao peito num gesto dissimuladamente ofendido. As pessoas andam dizendo coisas maldosas sobre mim? Ele riu. Uma gargalhada intensa e picante, que ecoou pelas paredes da caverna como se houvesse uma dúzia de lendas ocultas por trás das rochas. O ruído prosseguiu, mesmo depois que ele parara de rir. Apenas quando estalou os dedos, os ecos terríveis cessaram. No entanto, o sorriso maníaco persistiu, convulso e incansável, como se ele estivesse pensando numa piada que ainda não havia contado. Ele é louco. Scarlett se afastou e o seu olhar rapidamente passou pela água, de onde Julian deveria ter emergido atrás dela, mas agora a água nem se movia. Se está esperando seu amigo, acho que ele não vai se unir a nós. Pelo menos, não por enquanto. Os cantos dos lábios de Lenda curvaram-se de modo cruel, deixando-a encharcada numa sensação gélida azul-violácea, mais profunda do que a umidade infiltrada em suas roupas. O que você fez a Julian? E a minha irmã? É uma pena mesmo, comentou Lenda. Você é tão dramática que teria dado uma atriz fantástica. Não respondeu à minha pergunta. Por que você está fazendo as perguntas erradas? Gritou Lenda. Num instante, ele estava diante dela outra vez, mais alto do que havia percebido e ainda mais louco do que parecera momentos antes. Seus olhos eram totalmente negros, como se as pupilas tivessem devorado os brancos. Scarlett lembrou a si mesma que os túneis debaixo do cenário do jogo faziam coisas estranhas com a mente das pessoas. Ela se manteve firme, sem hesitar, e repetiu: Onde estão minha irmã e Julian? Já lhe disse que essa não é a pergunta certa. Lenda balançou a cabeça, como se ela o tivesse desapontado. Mas agora que vocês os mencionou de novo, estou curioso. Se pudesse ver apenas um deles novamente, Julian ou sua irmã, qual você escolheria? Estou farta desse jogo, declarou Scarlett. Eu dei o salto de fé. Não preciso responder a mais nenhuma pergunta. Ah, mas as regras dizem que você precisa encontrar a garota antes de vencer oficialmente. As luzes verdes dançaram ao redor da cabeça de Lenda, acrescentando um brilho esmeraldino à sua pele clara.
Ele era mágico, com certeza, mas do jeito errado. Você faz alguma ideia de por que o jogo acontece apenas durante a noite? Se eu responder, você vai me contar onde encontrar minha irmã? Se conseguir responder corretamente? E se eu errar? Vou matar você, é claro. Lenda riu, mas dessa vez foi um som vazio, como um sino sem o badalo. Estou brincando. Não precisa me olhar como se eu fosse invadir sua casa à noite e estrangular todos os seus gatinhos. Se você responder errado, vou reuni-la ao seu acompanhante e juntos poderão continuar procurando sua irmã. Scarlett duvidava muito que Lenda mantivesse a palavra, mas ele estava bloqueando o caminho para a escadaria adiante, e atrás dela havia um rio que ela não imaginava levar a nenhum lugar bom. Tentou lembrar do que Julian lhe contara sobre o Caraval na sua primeira noite ali. Eles dizem que não devemos nos deixar levar longe demais, mas é esse o objetivo do jogo. Imagino que o jogo não seria o mesmo sobre a luz, respondeu Scarlett. As pessoas acham que ninguém vê as coisas horríveis que elas fazem na escuridão. Os atos sujos que cometem, ou as mentiras que contam como parte do jogo. O Caraval acontece à noite porque você gosta de assistir e ver o que as pessoas fazem quando pensam que não haverá consequências. Nada mal, disse Lenda. Contudo, acho que a essa altura você já percebeu que o que acontece aqui não é somente um jogo. A voz dele decaiu para um sussurro. Depois que as pessoas deixam essa ilha, as coisas que fizeram aqui não desacontecem. Não importa quanto elas desejem desfazê-las. Talvez você deva avisá-las disso ao entrarem no jogo, emendou Scarlett. Lenda riu de novo, e dessa vez seu riso soou quase real. É uma lástima terrível que isso vá terminar tão mal. Eu poderia ter gostado de você. Ele acariciou o queixo dela como uma falange fria. Scarlett escorregou um pouco ao esboçar um passo nervoso para trás, lançando outro olhar em vão para as águas paradas atrás de si. Respondi a sua pergunta. Agora, onde está meu amigo? Isso me espanta, respondeu Lenda. Tudo o que eu lhe disse foi verdade, e agora você nem me permite tocá-la. No entanto, acha que está apaixonada por alguém que não faz outra coisa senão mentir para você durante o jogo inteiro. Seu amigo disse que não deveria confiar em mim, mas você também não pode confiar nele. Vindo de você, encaro como um endosso. Lenda suspirou dramático, inclinando a cabeça para trás. Ah, ser tão esperançosa e estúpida. Vamos ver quanto isso vai durar. Nesse instante, passos pesados ecoaram nos degraus de arenito atrás dele. No momento seguinte, Julian apareceu perfeitamente seco e, a não ser pelo corte que o pai de Scarlett lhe infligira, completamente ileso. Estávamos falando sobre você, disse Lenda. Você gostaria de contar a ela ou prefere que eu mesmo conte? Os olhos de Lenda brilharam, e dessa vez não havia indício de loucura neles. Era a imagem perfeita de um cavalheiro de cartola e fraque, totalmente são e terrivelmente virtuoso. A água escorreu dos cabelos de Scarlett para a nuca, deixando-a numa sensação quente que tocava a pele. Ela não podia acreditar que Lenda mantivesse a palavra, e mais do que isso, não gostava do que ele acabara de dizer, nem do modo possessivo como olhava para Julian. Ao que me parece, o papel de seu noivo era apenas decorativo, mas ele estava certo sobre uma coisa, continuou Lenda. Não faça o favor a ninguém. Não faria sentido ter todo esse trabalho para terminar com seu noivado, apenas para deixar você ir embora da ilha com outra pessoa. Foi por isso que Julian trabalhou para mim durante todo o jogo. Não. Scarlett ouvia as palavras de Lenda, mas se recusava a processá-las. Não queria acreditar nelas. Ela observava Julian, esperando por um sinal que lhe mostrasse que isso era parte de um truque ainda maior. Enquanto isso, o mestre do Caraval observava Julian como mais uma de suas valiosas posses, e para o horror de Scarlett, Julian sorriu também, os dentes alinhados brilhando à luz das tochas. Era o mesmo sorriso maléfico que ela notara na praia del Orros, o sorriso de alguém que acabara de pregar uma peça muito cruel. A princípio, planejei que você se interessasse por Dante, contou Lenda. Pensei que ele fizesse mais o seu tipo, mas talvez seja bom que eu me engane às vezes. Dante e a irmã dele eram parte do jogo também? Perguntou Scarlett atropeladamente. Não vá me dizer que não foi um engodo brilhante. E tente não parecer tão chocada. Mandei pessoas para avisá-la disso. 2 vezes, na verdade. Elas te avisaram que não deveria acreditar em nada. Mas, boquiaberta, Scarlett se voltou para Julian. E a sua irmã, Rosa? Era tudo mentira?
Por um instante, Julian quase pareceu hesitar ao ouvir o nome de Rosa, mas quando se pronunciou, não havia emoção em sua voz, até o sotaque havia mudado. Houve uma pessoa chamada Rosa e ela morreu de forma como lhe contei, mas não era minha irmã. Foi só uma garota infeliz que se deixou levar longe demais pelo jogo. As mãos de Scarlett estremeceram, mas ainda assim ela se recusava a acreditar. Não poderia ter sido tudo falso, apenas um jogo para Julian. Tinha havido momentos que ela sabia serem verdadeiros. Ela continuou a observá-lo, esperando por um sinal, um lampejo de emoção, um olhar que dissesse que essa cena com Lenda é que era o jogo. Acho que sou melhor do que eu pensava. O sorriso de Julian se tornou perverso, do tipo feito para despedaçar corações. No entanto, Scarlett já estava despedaçada. Por anos seu pai a devastara, inúmeras vezes, e ela se permitira isso. Deixara que ele a fizesse se sentir impotente e inútil. Mas Scarlett não era nenhuma dessas coisas. Estava cansada de deixar que o seu medo a enfraquecesse e que a roesse por dentro, minando todas as suas forças até que ela não conseguisse fazer nada além de ficar paralisada, soluçante. Mesmo assim, acho que você me fez um favor, declarou ela, virando-se de novo para a Lenda. Você mesmo disse, meu ex-noivo é mais um objeto de decoração do que um homem, e estou bem melhor sem ele. Agora, entregue a minha irmã e nos deixe ir embora para casa. Casa? E você ainda tem para onde ir depois de amanhã? Agora que jogou fora todo o seu futuro? Ou... Lenda lançou outro olhar na direção de Julian. Está dizendo isso porque ainda vive a ilusão de que ele se importa com você? Scarlett quis dizer que não era uma ilusão. O Julian que ela conhecia se deixara torturar por ela. Como isso pode não ser real? Ela se recusava a crer, mesmo que Julian agora olhasse para ela como se fosse a garota mais tola do mundo, e provavelmente estava certo. Até esse instante, ela não havia percebido uma coisa que fora verdadeira. Desde que Julian trouxera para a ilha, havia aquele olhar, aquela centelha. Estivesse frustrado, furioso ou risonho, sempre houvera ali uma coisa que dizia que uma faceta dela conseguia tocar algo dentro dele. Agora, não havia nada ali, nem mesmo piedade. Por um momento perigoso, Scarlett duvidou de tudo que acreditara ser verdade. Então, lembrou-se, caso alguma coisa inesperada aconteça. O relógio de bolso. A mão de Scarlett procurou o objeto frio ao redor do pescoço, o coração batendo um pouco mais rápido enquanto ela o apertava e recordava as palavras de Julian no carrossel. — O que você tem aí? Perguntou Lenda. — Nada, disse Scarlett, mas a palavra veio rápida demais. E as mãos de Lenda foram mais rápidas ainda, afastando o tecido aveludado da capa azul royal que ela ainda vestia, e os dedos gelados puxaram o relógio. Não lembro de ter visto isso em você antes. Lenda virou a cabeça na direção de Julian. Um presente recente? Julian não negou nada enquanto Lenda abriu o colar improvisado. Tic, tic, tic. O segundo ponteiro do relógio girava rumo ao número 12, e uma voz começou a se derramar do medalhão. Era pouco mais do que um sussurro, mas Scarlett reconheceu claramente o timbre de Julian. Sinto muito, Carmim. Gostaria de poder dizer porquê, mas as palavras... Ele se calou por mais alguns cliques, enquanto o segundo ponteiro continuava seu curso sobre os números. Então, como se isso o ferisse, a voz de Julian soltou. Não foi apenas um jogo para mim. Espero que você possa me perdoar. O canto do olho de Lenda se contraiu enquanto ele fechava o relógio e se dirigia para Julian. Não me lembro disso fazer parte dos planos. Pode explicar? Acho que é bem autoexplicativo, respondeu Julian. Ele se virou para Scarlett com o olhar que ela estivera procurando, os olhos castanhos cheios de promessas silenciosas. Ele quisera contar a verdade a ela, mas parecia ser fisicamente incapaz de fazê-lo. Havia algum feitiço ou encantamento que não o deixava dizer as palavras, mas ainda era o seu Julian. Scarlett podia sentir os cacos do seu coração despedaçado ousarem a se reunir novamente, e teria sido um momento bonito, se Lenda não tivesse escolhido esse mesmo instante para puxar uma faca e enterrá-la no peito de Julian. — Não! Gritou Scarlett. Julian cambaleou, e o mundo inteiro pareceu entortar e oscilar com ele. As belas luzes cor de jade da caverna se tornaram marrons. Scarlett correu para o lado dele enquanto o sangue borbulhava de seus belos lábios. — Julian! Ela caiu de joelho quando ele desmoronou no chão da caverna. Lenda não havia acertado o coração, mas devia ter perfurado um pulmão. Havia sangue. Tanto, tanto sangue.
Devia ser por isso que ele a olhara tão friamente, sem nenhum esforço para revelar a verdade através do olhar. Ele sabia que Lenda o puniria pela traição. Julian, por favor! Scarlett colocou as mãos sobre a ferida dele, encharcando as palmas de vermelho pela segunda vez naquele dia. Está tudo bem. Julian tossiu, mais sangue manchando sua boca. Provavelmente eu merecia isso. Não diga isso! Scarlett arrancou a capa dos ombros e a apertou contra o peito de Julian, tentando estancar o sangramento. Não acredito nisso, e não acredito que é assim que as coisas devam terminar. Então não deixe que terminem aqui. Eu já disse, não vale a pena chorar por mim. Julian ergueu a mão para enxugar uma lágrima no rosto dela, mas a mão caiu antes de alcançá-la. Não, não desista, implorou Scarlett. Por favor, não me deixe. Havia tantas outras coisas que ela queria dizer, mas temia que, se dissesse adeus, isso facilitaria a ele que se deixasse partir. Você não pode me abandonar. Você disse que ia me ajudar a vencer o jogo. Eu menti. As pálpebras de Julian tremularam. Julian! Gritou Scarlett, segurando com mais força o peito dele, enquanto mais sangue encharcava a capa nas mãos dela. Não importa se você mentiu. Se você não morrer, eu vou perdoá-lo por tudo. Os olhos de Julian se fecharam, como se ele não estivesse ouvindo as palavras dela. Julian, por favor, continue lutando. Você tem lutado comigo durante o jogo inteiro. Não pare agora. Lentamente, as pálpebras dele se abriram. Por um instante, pareceu estar voltando para ela. Eu menti sobre o golpe que levei na cabeça, murmurou ele. Queria recuperar seus brincos, mas o homem era mais forte do que parecia. Deu trabalho, mas valeu a pena ver seu rosto. A sombra de um sorriso moveu os lábios dele. Eu deveria ter ficado longe de você, mas queria mesmo que você vencesse. Queria que... A cabeça de Julian caiu para trás. Não! Sobre as mãos dela, Scarlett viu o peito dele descer uma última vez. Julian! 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 Ela apertou a mão sobre o coração dele, mas nada se movia. Scarlett não saberia quantas vezes repetiu o nome dele. Ela o dizia como uma prece, um pedido, um sussurro, um adeus. Capítulo 34. Scarlett nunca tinha desejado tempo para parar. Para passar a uma marcha tão lenta que um batimento cardíaco levasse um ano, um suspiro durasse uma vida inteira e um toque durasse uma eternidade. Normalmente, queria o oposto, que o tempo acelerasse, passasse à frente dela, para que pudesse escapar de qualquer dor em andamento ou chegasse a um momento novo, imaculado. Mas Scarlett sabia que, quando esse instante terminasse, o próximo não pareceria novo, nem repleto de promessas para o futuro. Seria incompleto, falho, vazio, porque Julian não estaria nele. As lágrimas de Scarlett caíram ainda mais quando sentiu que Julian morria. Os músculos perdiam a tensão, o corpo esfriava. A pele adquiria uma palidez cinzenta e irrevogável. Sabia que Lenda estava assistindo a tudo, extraindo um prazer doentio da sua dor. Parte dela, porém, não suportava soltar Julian, como se ele pudesse, por milagre, respirar de novo ou seu coração fosse bater mais uma vez. Já tinha ouvido dizer que as emoções e as vontades eram combustível para a magia que tornava os desejos possíveis. Contudo, ou Scarlett não sentiu bastante, ou as histórias que ouvira sobre os desejos não passavam de mentiras. Ou talvez estivesse pensando nas histórias erradas. A esperança é uma coisa poderosa. Alguns dizem que é uma espécie completamente diferente de magia. Esquiva, difícil de agarrar, mas basta um pouco. Scarlett não tinha muito, apenas a memória de um poema mal escrito. Com Lenda, essa garota pela última vez foi vista. Se você encontrar a moça, a lenda há de chegar. É claro que o inferno terá que atravessar, mas se conseguir, sairá enriquecido. O vencedor desse ano terá um desejo atendido. Por um momento, Scarlett se esquecera do desejo, mas se conseguisse encontrar Tela primeiro e desejar a vida de Julian, talvez pudesse ter um final feliz. Querer que as coisas voltassem a ser felizes parecia um desejo quase real, porém era tudo o que lhe restava. Quando ergueu o olhar, pronta para exigir novamente a localização da irmã, percebeu que Lenda havia desaparecido. Deixara apenas o relógio de bolso de Julian e a cartola de veludo pousados sobre uma carta preta. Pétalas de rosas negras flutuavam até o chão quando Scarlett pegou o bilhete. Tinha bordas negras de ônix, uma sombra da primeira carta que Lenda enviara.
Cara senhorita Dragna, sua presença é solicitada no funeral de Donatella Dragna, amanhã, 1 hora depois do alvorecer, a não ser que consiga impedir a morte dela. Atenciosamente, Lenda. PS. Recomendo que suba a escada à sua direita. Scarlett fechou o punho em torno da carta. Isso era mais que loucura. Era a coisa mais pervertida que ela não entendia. Nem sabia se queria entender. Novamente foi tomada pela sensação de que o assunto era pessoal, de que tinha a ver com mais do que o passado sórdido de Lenda com sua avó, Ana. Atrás dela, a água voltou a se agitar. Não sabia se isso significava que houvesse mais pessoas chegando. Detestava deixar o corpo de Julian ali. Ele merecia muito mais do que ser abandonado numa caverna. Mas se pretendia salvá-lo, precisava acabar com isso, encontrar Tela e obter aquele desejo. Scarlett olhou para o alto mais uma vez, vendo as luzes de vagalumes cor de jade dançarem no ar, movendo-se como uma cortina de fumaça fulgurante para iluminar uma bifurcação na escadaria diante dela. Lenda tinha recomendado que ela fosse pela direita. Imaginava que ele soubesse que ela não confiaria nele, então havia uma grande chance de ele ter dito a verdade só por causa disso. No entanto, era astuto bastante para saber que ela também pensaria nisso. Começou a subir os degraus da esquerda, só para mudar de ideia no último minuto ao recordar o que Lenda dissera sobre contar a verdade. Seu pai raramente contava toda a verdade, mas também era raro mentir por completo. Guardava as mentiras para quando fossem mais relevantes. Scarlett imaginou que Lenda agisse do mesmo modo. Fez um esforço para subir correndo, espiral após espiral, lembrando-se de todas as escadas que percorrera com Julian. A cada lance de degraus, lutava contra as lágrimas e a fadiga. Sempre que conseguia não chorar por Julian, imaginava encontrar Tela da mesma maneira como o deixara. Corpo imóvel, coração inerte, olhos cegos. O mundo parecia muito mais tênue no momento em que Scarlett chegou no topo da escada. O suor encharcava o vestido, as pernas ardiam e tremiam. Se tivesse escolhido a escada errada, acreditava que não teria forças para descer correndo e subir de novo. Diante dela havia uma escada de mão estreita que levava a um alçapão quadrado e pequeno. Ao subir, Scarlett pisou em falso várias vezes. Não tinha a menor ideia do que encontraria depois daquela porta. Sentia calor. Havia estalos sonoros também. Definitivamente era fogo. Ela vacilou apoiada à escada, rezando para que fosse só o fogo de uma lareira, não toda uma sala em chamas. Respirou fundo e empurrou o alçapão. Quinta e última noite do Caraval. Capítulo 35. Estrelas por toda parte. Constelações que Scarlett nunca vira formavam uma abóbada da noite negra e vasta. O mundo era um camarote sem balaustrada. O piso era como uma cobertura de ônix luminoso, com imensos sofás em tons de poeira estelar e fogueiras alimentando chamas azuis. Acima do restante do mundo deveria estar gelado, mas o ar era morno. Enquanto Scarlett rastejava pela abertura, os botões do vestido tilintavam suavemente de encontro ao chão polido. Tudo nesse lugar fedia a Lenda, até as fogueiras, como se a lenha fosse recoberta de veludo ou alguma coisa levemente doce. O ar parecia suave e venenoso. Perto da parede oposta do quarto, uma enorme cama preta, com travesseiros tão pretos quanto pesadelos, caçoava dela. Scarlett não sabia para que Lenda usava esse dormitório, mas sua irmã não estava em lugar nenhum. Scar? Uma pequena figura se sentou na cama. Cachos cor-de-mel saltaram ao redor do rosto, que seria angelical se não fosse pelo sorriso demoníaco. — Ah, meu amor! Tela deu um gritinho, saltou da cama e capturou Scarlett num abraço antes que ela chegasse até a metade do quarto. Quando ela a abraçou com os braços ávidos, Scarlett acreditou que os finais felizes fossem possíveis. Sua irmã estava viva. Ela sentia suavidade e luz do sol e sementes de sonhos a brotar. Agora, Scarlett só precisava trazer Julian de volta. Scarlett se afastou um pouco, apenas para ter certeza de que era realmente Tela. Ela costumava abraçá-la com frequência, mas raramente com tanto entusiasmo. — Você está bem? Olhou a irmã à procura de sinais de cortes ou ferimentos. Não podia deixar o entusiasmo fazê-la esquecer por que estava ali. — Você tem sido bem tratada? — Ah, Scar, sempre aflita. Estou tão feliz que você finalmente esteja aqui. Eu estava começando a me preocupar.
Tela engoliu um arquejo, ou talvez estivesse tremendo, uma vez que vestia somente uma camisola fina azul pálida. Estava começando a temer que você não fosse mais vir. Não que não seja adorável aqui em cima. Tela levantou os braços na direção das estrelas, que pareciam próximas o bastante para apanhar e enfiar no bolso, perto demais na opinião de Scarlett, assim como a borda elevada do terraço, tão baixa que quase não servia como barreira, uma prisão disfarçada de suíte master com uma vista palaciana. Tela, eu sinto muito. Tudo bem, disse Tela. Eu só estava ficando terrivelmente entediada. Entediada? Scarlett se engasgou com a palavra. Não imaginava que o Caraval pudesse ter mudado sua irmã tanto quanto mudara ela mesma. Mas entediada? Não entenda mal. Houve regalias e eu fui bem tratada, pela divina dentadura. Tela escancarou os olhos quando eles recaíram nas mãos e no vestido ensanguentado de Scarlett. O que aconteceu? Você está toda suja de sangue. Não é meu. A garganta de Scarlett se apertou quando ela olhou para as próprias mãos. Uma única gota havia dado a ela um dia inteiro da vida de Julian. Sentia dor só de pensar em quantos dias não estavam espalhados sobre o corpo dela. Dias que ele deveria ter vivido. Tela fez uma careta. De quem é esse sangue? Prefiro não explicar. Scarlett parou, sem ter certeza do que dizer. Precisavam sair dali e ir para longe de Lenda, mas ela também precisava encontrá-lo mais uma vez para ter o seu desejo atendido e salvar Julia. Tela, nós precisamos ir embora. Scarlett levaria sua irmã a um lugar seguro e depois voltaria para buscar seu desejo. Vista-se rápido. Não leve nada que vá nos atrapalhar. Tela, por que vocês não estão se mexendo? Não temos muito tempo. Mas Tela não se moveu. Permaneceu ali, parada com sua camisola azul, um anjo amarrotado olhando para Scarlett com olhos arregalados de preocupação. Avisaram que isso podia acontecer. Tela suavizou a voz, usando aquele tom horrível reservado às crianças ou velhos desajuizados. Não sei para onde você acha que precisa correr, mas está tudo bem. O jogo acabou. Esse quarto, ele é o fim, Scar. Você pode se sentar e descansar um pouco. Tentou conduzi-la até um daqueles sofás com almofadas ridículas. Não! Scarlett se soltou. Quem lhe deu esse aviso estava mentindo. Nunca foi só um jogo. Não sei o que contaram a você, mas está em perigo. Nós duas estamos em perigo. O pai está aqui. As sobrancelhas de Tela se levantaram, mas ela logo relaxou a expressão, como se não tivesse nem um pouco alarmada. Você tem certeza que não foi só algum tipo de ilusão? Tenho. Precisamos sair daqui. Tenho um amigo. Scarlett não conseguia dizer o nome de Julian. Mal conseguia dizer a palavra amigo, mas se esforçou a continuar forte por Tela. Meu amigo, ele tem um barco e vai nos levar para onde quisermos ir. Como você sempre quis. Scarlett estendeu a mão para Tela, mas dessa vez foi sua irmã quem deu um passo para trás, apertando os lábios. Scar, por favor, ouça o que você está dizendo. Seus olhos pregaram peças em você. Não se lembra do aviso que nos deram quando chegamos? Não se deixe levar longe demais pelo jogo? E se eu lhe contasse que o jogo desse ano é diferente? Disse Scarlett e, o mais rápido possível, tentou explicar a história de Lenda com a avó delas. Ele nos trouxe aqui para se vingar. Sei que você foi bem tratada, mas o que quer que ele tenha lhe contado é mentira. Nós precisamos ir embora. Conforme Scarlett falava, a expressão de Tela mudava. Ela começou a morder o lábio inferior, ainda que Scarlett não conseguisse dizer se isso era temor pela vida das duas ou pela sanidade de Scarlett. Você acredita mesmo nisso? Tela perguntou. Scarlett assentiu e esperou desesperadamente que seu vínculo fraterno ajudasse Tela a superar as dúvidas. Sei que parece loucura, mas eu vi as provas. Tudo bem, então. Me dê um momento. Tela disparou, desaparecendo atrás de uma enorme cortina perto da cama, enquanto Scarlett se esforçava para empurrar um dos sofás até que ele cobrisse o alçapão, bloqueando as escadas que ela usara para chegar até ali. Quando terminou, Tela reapareceu envolta num roupão de seda nil, segurando um pano numa das mãos e uma bacia de água na outra. — O que está fazendo? Perguntou Scarlett. — Por que não colocou roupas mais apropriadas para sair? — Sente-se. Tela gesticulou na direção de um dos muitos estofados. Nós não estamos em perigo, Scar. Qualquer coisa que a esteja deixando com medo, eu sei que você pensa que é real, mas é esse o objetivo do Caraval.
Tudo tem que parecer real, embora nada seja. Agora, sente-se que eu vou lavar um pouco do sangue. Vai se sentir melhor quando estiver limpa. Scarlett não se sentou. Tela estava usando um tom de voz novamente, aquele usado para lidar com crianças descontroladas e adultos delirantes. Não que Scarlett pudesse culpá-la. Se ela não tivesse encontrado o pai frente a frente, se não tivesse visto Julian morrer, se não tivesse sentido o coração dele parar, o sangue quente dele em suas mãos, nem visto a vida se esvair dele, teria sido capaz de duvidar que era real. Se ao menos pudesse duvidar. E se eu puder provar? Scarlett puxou o convite para o funeral. Pouco antes de eu chegar aqui em cima, Lenda me deu isso. Ela colocou a carta na mão de Tela. Olhe você mesma, ele planeja assassinar você. Por causa da vovó Ana? Tela franziu a testa ao ler. Então, pareceu se esforçar para reprimir uma risada. Ah, Scar, acho que você interpretou mal essa carta. Tela sufocou outra risadinha quando devolveu a carta a ela. A primeira coisa que Scarlett notou foram as bordas. Não eram mais negras, agora estavam douradas, e a escrita também havia mudado. Cara senhorita Dragna. Como minha convidada especial, gostaria de convocar a senhorita e a sua irmã para a festa, geralmente reservada aos atores do Caraval. Começa 1 hora depois do pôr do sol. Sei que não sou o único que deseja encontrar a senhorita e a sua irmã lá. Atenciosamente, Lenda. Capítulo 36. Não há nada de ameaçador nisso, riu Tela, a não ser que esteja nervosa com a ideia de que Lenda se encantou por você. Não era isso que a carta dizia antes. Era um convite para um funeral, o seu funeral. Scarlett olhou para a Tela com olhos suplicantes. Não estou louca, insistiu. Essa mensagem era diferente quando eu ali nos túneis. Os túneis abaixo do jogo? Interrompeu Tela. Não é lá que as pessoas enlouquecem? Era uma parte diferente. Tela, eu juro, eu não estou insana. A mensagem dizia que você morreria amanhã, a não ser que eu pudesse impedir. Por favor, mesmo que não acredite em mim, preciso que tente. Tela deve ter notado o desespero dela. Deixe-me ver esse papel de novo. Scarlett o entregou. Dessa vez, sua irmã examinou o convite com uma atenção especial, segurando-o perto de um dos poços de fogo. Mas não importava o que fizesse, a escrita não se alterava. Tela, eu juro, era para um funeral, não uma festa. Acredito em você, respondeu Tela. Acredita? Bom, estou imaginando que, como os ingressos que você recebeu em Trisda, ela mude sobre certas luzes. Mas, Scar, aquela voz dolorosamente cuidadosa de novo, não poderia ser só mais uma parte do jogo, um artifício para trazer você até aqui em cima, porque você estava demorando muito a vir, e agora que você está aqui, tadá! A mensagem mudou de uma ameaça para recompensa. Diga-me, o que faz mais sentido? Do modo como Tela falava, a ideia parecia muito sensata e, como Scarlett queria que ela estivesse certa. Sabia como os túneis e Lenda podiam ser traiçoeiros, mas Lenda não era a única ameaça. Tela, mesmo que não acredite em mim quanto a isso, eu juro, o pai está aqui. Ele está procurando por você, por nós duas, nesse momento. E confie em mim quando eu digo que a presença dele não é uma miragem mágica do Caraval. Ele está aqui com o conde Nicholas Darcy, meu noivo. Para escapar, tive que derrubar Darcy com o elixir de proteção e depois amarrá-lo a uma cama. Tenho certeza que você pode imaginar como o pai estará furioso se nos encontrar agora. Você amarrou seu noivo numa cama? Escarneceu Tela. Isso não é piada. Não ouviu o que eu disse sobre o que vai acontecer se o pai nos encontrar? Scar, eu não sabia que você era capaz disso. Imagino o que mais o jogo transformou em você. O sorriso de Tela se abriu ainda mais, fazendo-a parecer surpresa e admirada, o que poderia ter deixado Scarlett satisfeita se não tivesse esperado que, em vez disso, a irmã ficasse amedrontada e tomada pelo pânico. Você não está entendendo. Tive que fazer isso porque o pai ia me forçar a... A vergonha lhe deu um nó na garganta quando tentou pronunciar as palavras. Pensar no que o seu pai havia tentado impor a ela fazia com que se sentisse menos que gente. Sentia-se mais como uma coisa. A expressão de Tela se suavizou. Ela envolveu Scarlett com os braços, abraçando-a como só uma irmã poderia. Feroz como um gatinho que acabava de descobrir as garras, disposta a rasgar o mundo todo em pedaços para resolver a situação. E por um momento, Scarlett pensou que tudo se acertaria. Acredita em mim agora? Perguntou.
Acredito que você tenha passado por umas loucuras essa semana, mas agora isso acabou. Nada daquilo foi real. Tela tirou gentilmente uma mecha de cabelo do rosto de Scarlett. Não precisa se preocupar, irmã. E um dia, o pai vai pagar por todos os pecados que cometeu. Toda noite rezo para que um anjo apareça e corte as mãos dele para que nunca mais possa machucar ninguém. Acho que não é isso que os anjos fazem, murmurou Scarlett. Talvez não os anjos que vivem no céu, mas há tipos diferentes de anjos. Tela se afastou, os lábios rosados abrindo-se num sorriso feito de esperanças, sonhos e outras coisas traiçoeiras. Não me diga que planeja cortar pessoalmente as mãos do pai. Depois dessa noite, acho que as mãos dele não causarão mais nenhum problema, pelo menos não para nós. Os olhos de Tela cintilaram com o mesmo brilho perigoso do sorriso. Não passei esse tempo todo aqui sozinha. Eu conheci uma pessoa. Ele sabe tudo sobre o nosso pai e prometeu cuidar de nós. Nós duas. Tela estava radiante, mais que a luz das velas e o brilho do vidro triturado. O tipo de alegria que só poderia significar uma coisa terrível. Quando Tela dissera a palavra entediada pela primeira vez, Scarlett ousara esperar que Lenda não a tivesse afetado. Todavia, pela agudez na voz da garota e pela aparência que tinha agora, Scarlett temia que isso já tivesse acontecido. Todo o juízo abandonara seus olhos. A expressão de Tela se tornara sonhadora de um modo que garantia. Ou estava apaixonada ou insana. Você não pode confiar nele, exortou Scarlett atropeladamente. Não ouviu nada do que eu disse? Lenda nos odeia. Ele é um assassino. Quem é que está falando de Lenda? Não era ele que você estava falando? Tela adotou uma expressão engraçada. Eu nem sequer o conheço. Mas você esteve aqui, nessa torre, a torre dele. Eu sei, respondeu Tela. Mas você não tem ideia de como foi enfadonho ficar olhando todos lá embaixo enquanto eu estava presa aqui. Bufando, ela lançou um olhar para o terraço sem parapeito. Estavam a bons 3,5 metros da borda, mas Scarlett não se sentia segura. Ainda seria fácil demais pular dali. Tela podia não ter sido seduzida por Lenda, mas sabendo que o mestre do Caraval havia colocado tanto Dante quanto Júlia no caminho de Scarlett, não conseguia imaginar que o novo pretendente de Tela diferisse deles, o garoto perfeito para levá-la à loucura. Qual é o nome dele? Perguntou Scarlett. Daniel de Engel, anunciou Tela. É um lorde bastardo do Império. Isso não é absurdamente delicioso? Você vai ficar encantada, Scar. Ele tem castelos lá, com fossos e torres e todo tipo de coisa dramática. Mas, se esteve aqui por todo esse tempo, como é que se conheceram? Não fiquei aqui o tempo inteiro. As faces de Tela ganharam um rubor discreto, rosa suave. E Scarlett se lembrou da voz masculina que ouvira sair do quarto de Tela no fim da primeira noite. Eu estava com Daniel quando me raptaram para o jogo. Na verdade, ele tentou me defender, mas foi levado também. Sorriu como se essa fosse a coisa mais romântica que já lhe acontecera. Tela, isso é errado, respondeu Scarlett. Não pode estar apaixonada por alguém que acabou de conhecer. Tela se encolheu, o tom das bochechas chegando a um vermelho furioso. Sei que você passou por muita coisa, então nem vou argumentar que você ia se casar com alguém que nem conhecia. Era diferente. Eu sei, pois ao contrário de você, conheço meu noivo. Você disse noivo? Tela confirmou meneando a cabeça, orgulhosa. Não está falando sério. Quando foi que ele pediu você em casamento? Por que você não está feliz por mim? A expressão de Tela desabou, como uma boneca que Scarlett tivesse deixado cair. Scarlett refreou as 5 primeiras respostas que lhe ocorreram. Scar, sei que rezei para que umas coisas terríveis acontecessem, o tipo de coisas que anjos não fazem, mas também rezei por algo exatamente assim. Talvez eu consiga fazer um garoto entrar comigo na adega, mas antes de conhecer Daniel, ninguém jamais havia gostado de mim. Tenho certeza que esse tal Daniel é uma pessoa maravilhosa, disse Scarlett com cuidado. E quero ficar feliz por você. Quero mesmo. Mas não parece coincidência demais? Fico pensando que talvez Lenda esteja só fazendo um jogo diferente com você. E se Daniel for parte dele? Não é, garantiu Tela. Sei que você não tem muita experiência com os homens, mas eu tenho. Então, acredite em mim quando eu digo que meu relacionamento com Daniel é verdadeiro. Tela deu um passo decidido para trás, os pés pálidos sobre o piso de ônix negro e tirou um sino de prata de um dos sofás acolchoados.
O que está fazendo? Perguntou Scarlett. Vou chamar Daniel para que você o conheça e veja por si mesma. A porta se abriu e entrou Jovan, parecendo um arco-íris no mesmo traje colorido que tinha usado na primeira noite, no monociclo. Ah, olá! Ela se animou quando viu Scarlett. Você finalmente encontrou sua irmã? Não pode confiar nela, sussurrou Scarlett para a tela. Ela trabalha para a lenda. É claro que ela trabalha para a lenda. Perdoe minha irmã, Jo. Ela ainda está envolvida no jogo. Acha que Lenda pretende matar nós duas? Tem certeza de que ela está enganada? Jovan piscou como se estivesse brincando, mas seus olhos encontraram os de Scarlett. A expressão brincalhona desapareceu. Viu isso? Indagou Scarlett. Ela sabe. Tela a ignorou. Pode chamar Lord de Engel para mim, por favor? Antes que Scarlett pudesse protestar, Jovan assentiu e sumiu da mesma forma como chegara, passando por uma porta oculta na parede dos fundos. Tela, por favor, implorou Scarlett. Precisamos sair daqui. Você não tem ideia de como isso é perigoso. Mesmo que tenha razão sobre Daniel, ainda não é seguro. Lenda não vai deixar vocês ficarem juntos. Scarlett parou e estendeu as mãos, mostrando à irmã mais uma vez todo o sangue precioso. Está vendo isso? Sua voz falhou. Isso é de verdade. Antes de chegar aqui em cima, eu vi Lenda matar uma pessoa. Ou pensou ter visto, interrompeu Tela. O que quer que acredite ter visto, tenho certeza de que não foi real. Você continua se esquecendo. Tudo o que acontece aqui é parte do jogo, e não vou fugir de Daniel só porque você está envolvida demais. A boca de Tela formou uma curva suave e descendente. Sei que ninguém me ama mais do que você, Scar. Eu estaria perdida sem você. Por favor, não me abandone agora. E não me peça para abandonar Daniel. Os lábios de Tela decaíram ainda mais. Não me faça escolher entre os dois amores da minha vida. Dois amores. O coração de Scarlett latejou perante a escolha de palavras da irmã. De repente, estava na escada outra vez, vendo a cabeça de Julian pender antes da respiração cessar. Precisava encontrar um modo de trazê-lo de volta, mas também precisava tirar sua irmã dessa torre em segurança e levá-la para longe do terraço. Agora, disse Tela efusivamente como se tudo estivesse resolvido, embora Scarlett não tivesse dito uma palavra. Ajude-me a ficar linda para Lord Daniel. Tela correu até a cortina. Talvez você também queira se limpar, gritou ela. Tenho uns vestidos que ficariam deslumbrantes em você. A noite escureceu ainda mais quando Scarlett permanecia enraizada no lugar. Sabia que parecia semi-morta e estava tentada a continuar assim. Gostava da ideia de assustar o noivo de Tela. Gostava ainda mais da ideia de ir embora. Entretanto, sua irmã não era do tipo que correria atrás de Scarlett se esta partisse. E se Tela estivesse certa? Talvez fosse arrogante presumir que todo o jogo girasse em torno das duas. Se sua irmã estivesse correta e Scarlett arruinasse o romance, Tela nunca a perdoaria. Contudo, se Scarlett não estivesse louca e Julian de fato tivesse morrido, então precisava obter o desejo e salvá-lo. Atrás da cortina de Tela havia um guarda-roupa e diversos baús abertos, transbordando uma variedade de trajes. Scarlett viu a irmã se decidir entre diversos vestidos. Tinha a esperança de que, após conhecer esse tal Daniel, pudesse encontrar um jeito de convencer Tela a ir embora com ela. Enquanto isso, ficaria ao lado da irmã e descobriria um modo de cobrar o desejo de Lenda. O azul celeste, sugeriu Scarlett. O azul sempre lhe cai muito bem. Sabia que você ficaria, disse Tela. Tome, esse é para você. Vai ficar tão dramático com seus cabelos pretos e essa nova mecha. Desculpe, não tenho sapatos do tamanho certo para você. Vai ter que esperar suas botas secarem. Entregou a Scarlett um vestido cor de oxicoco com uma saia bufante de baile, mais longa atrás que na frente, e coberto de miçangas vermelhas em forma de lágrima. O vestido combinava com o sangue nas mãos de Scarlett. Quando finalmente as lavou, jurou mais uma vez que encontraria um modo de trazer Julian de volta. Aquela noite, nenhum outro ferimento mancharia suas mãos. Prometa-me uma coisa, pediu ela. Não importa o que aconteça, você não vai pular de nenhum terraço. Só se me prometer que não vai dizer coisas esquisitas como essa quando o Daniel chegar. Estou falando sério, Tela. Eu também. Por favor, não estrague. Uma batida na porta. Deve ser Daniel. Tela calçou um par de sapatilhas prateadas antes de dar um rodopio em seu vestido azul celeste, a cor dos sonhos ternos e finais felizes. Você está linda,
falou Scarlett. Mas embora ousasse esperar que a irmã tivera razão esse tempo todo, não conseguia ignorar a poça amarela e amarga de medo que se formava em seu estômago enquanto Tela saía de trás das cortinas e ia até a porta oculta na parede dos fundos. O mundo oscilou quando Tela a abriu. Tudo se distorceu enquanto Scarlett viu o homem do outro lado enlaçar a cintura da irmã e puxá-la para um beijo. 2 círculos rosados tingiram as bochechas de Tela enquanto ela se afastou. Daniel, temos companhia. Ela puxou o homem que chamava de Daniel na direção de um dos sofás acolchoados perto de onde estava Scarlett, de pé, imóvel. Quero que conheça minha irmã, Scarlett. Tela sorriu de novo, tão radiante que não notou o modo como Scarlett, sem querer, deu um passo para trás, nem como o rapaz ao lado dela passou a língua pelos lábios quando Tela não estava olhando. Dona Tela, afaste-se desse homem, ordenou Scarlett. O nome dele não é Daniel. Capítulo 37. Ele não usava mais cartola e havia trocado o fraque escuro por uma sobrecasaca branca impecável. No entanto, seus olhos ainda faiscavam com o mesmo brilho insano, como se por trás deles houvesse algo desvairado que ele nem se preocupava em esconder. Scar, chiou Tela, está sendo esquisita de novo. Ela desenhou com os lábios. Não, eu o conheço, insistiu Scarlett. Esse é Lenda. Scarlett, por favor, pare de agir como louca, disse Tela. Daniel tem estado comigo a noite inteira, todas as noites do jogo. Não é possível que ele seja Lenda. Isso é verdade. Lenda passou um braço pelos ombros de Tela e a figura pequenina dela pareceu infantil sobre o aperto pesado e possessivo dele. Tire suas mãos dela! Scarlett se lançou contra a Lenda. Scar, pare! Tela segurou Scarlett pelos cabelos, puxando-a para longe antes que ela conseguisse fazer mais do que um arranhão. Daniel, sinto muito, falou ela. Não sei o que deu nela. Scarlett, pare com essa loucura. Ele mentiu para você! O couro cabeludo de Scarlett ardia enquanto ela lutava para se libertar de Tela. Ele é um assassino! Contudo, Lenda não parecia um assassino naquele momento. Vestido de branco e desprovido do sorriso louco, parecia tão inocente quanto um santo. Talvez devêssemos amarrá-la antes que ela se machuque. Não! Gritou Scarlett. Um lampejo de inquietação passou pelo rosto de Tela. Querida, ela está desvairada. Vai acabar machucando um de nós. As sobrancelhas de Lenda se juntaram como se ele estivesse realmente preocupado. Lembra-se dos avisos sobre as pessoas que se deixam levar longe demais pelo jogo? Vou segurá-la enquanto você vai buscar uma corda. Deve haver uma no baú de roupas para ocasiões como esta. Tela, por favor, não dê ouvidos a ele, pediu Scarlett. Querida, Lenda a persuadiu, sua voz derramando uma apreensão enganosa. É para a própria segurança dela. Os olhos de Tela correram de Lenda, em toda sua glória e candura, para Scarlett, com os cabelos embaraçados e o rosto manchado de lágrimas. Desculpe, disse Tela. Não quero que você se machuque. Não! Scarlett arremeteu de novo, rasgando a manga do vestido e espalhando as contas pelo chão quando Lenda a tomou de sua irmã. Mãos tão fortes quanto algemas de ferro torceram os pulsos de Scarlett atrás das costas enquanto Tela desaparecia atrás da cortina. Está vendo como ela está disposta a fazer tudo o que eu diga? Rosnou Lenda ao ouvido de Scarlett. Por favor, implorou Scarlett. Deixe-a em paz. Faça o que você quiser para deixar partir. Quer que eu salte do terraço? Eu salto. Só não a machuque. Num movimento abrupto, Lenda girou Scarlett para que ficasse frente a frente. Ele tinha a pele pálida, os maxilares afiados e os olhos cheios de uma loucura desvelada. Você saltaria para a morte no lugar dela? Ele libertou Scarlett com um empurrão. Então faça isso, agora. Você quer que eu salte agora mesmo? Não agora mesmo. Os lábios dele repuxaram nas pontas numa imitação demente do sorriso. Eu não teria convidado você para o funeral dela se estivesse planejado que você morreria essa noite. Só caminhe o mais próximo que puder da borda do terraço, sem cair. Scarlett não conseguia pensar direito. Ela se perguntou se era assim que Tela se sentia quando estava perto de Lenda, atônita e desnorteada. Se eu fizer isso, você promete que não vai machucar minha irmã? Tem minha palavra. Com um dedo pálido, Lenda desenhou um X sobre o coração. Se você caminhar na beira do terraço, eu juro pela minha vida maravilhosa que não tocarei mais na sua irmã. Prometa que também não deixará ninguém mais tocá-la?
Lenda mediu Scarlett com os olhos, das mangas rasgadas do vestido aos pés descalços. Você não está na melhor posição para fazer acordos. Então por que está fazendo um acordo comigo? Quero ver até onde está disposta a ir. A voz dele se tornou melosa de curiosidade, mas seu olhar era de puro desafio. Se não estiver disposta a fazer isso, nunca será capaz de salvá-la. Para Scarlett foi como se ele estivesse dizendo: se não for capaz de fazer isso, é porque não a ama o bastante. Sem hesitar, Scarlett se dirigiu para a extremidade do terraço. O ar noturno varreu-lhe os tornozelos conforme ela se aproximou, e apesar de Scarlett jamais ter temido a altura, ficou zonza quando ousou olhar para baixo na direção das fagulhas de luz, das pessoas reduzidas a pontinhos e do chão sólido que não teria misericórdia se ela... Pare! Gritou Lenda. Scarlett congelou, mas Lenda continuou a berrar, preenchendo a voz com um terror artificial, que até fazia o grito desafinar nos momentos certos. Donatella, rápido! Sua irmã está tentando pular. Não! Berrou Scarlett. Não estou! Um olhar de advertência de Lenda a silenciou. Diga mais uma palavra e não terá garantias de mim. Entretanto, a palavra dele não significava nada. Fora uma tola por acreditar em qualquer coisa que ele dissera. Ele a levara até a extremidade para afastá-la ainda mais de Tela, que parecia abalada quando retornou com a corda. Scarlett, por favor, não pule! O rosto de Tela estava vermelho e manchado. Eu não ia pular, insistiu Scarlett. Sinto muito. Ela me convenceu a soltá-la, justificou Lenda. Mas depois ela disse que se saltasse, ela acordaria do jogo. Daniel, não é culpa sua, respondeu Tela. Scar, por favor, afaste-se da borda. Ele está mentindo, gritou Scarlett. Foi ele quem me fez vir para a borda. Ele disse que se eu fizesse isso, ele não machucaria você. Só então Scarlett percebeu que essas palavras a faziam parecer ainda mais louca, mas era tarde demais. Tela, por favor, você me conhece. Sabe que eu nunca faria algo assim. Tela mordeu o lábio inferior, parecendo dividida mais uma vez, como se lá no fundo acreditasse que sua irmã não era suicida. Amo você, Scar, mas eu sei que esse jogo faz coisas estranhas com as pessoas. Tela deu o rolo de corda para a Lenda. Ele baixou a cabeça, dramático, como se isso doesse nele também. Não! Scarlett quis se afastar, mas a borda do terraço estava logo atrás dela, assim como a noite cruel e faminta, prestes a engoli-la caso caísse. Em vez disso, Scarlett disparou para frente tentando ser mais rápida do que Lenda, mas ele se movia como uma víbora. Uma mão prendeu o pulso dela e ele usou a outra para empurrá-la para uma cadeira. Solte-me! Scarlett tentou chutar, mas Tela estava ali também, tratando de amarrar os tornozelos agitados, enquanto Lenda prendia os braços e o peito dela contra a cadeira. Scarlett pôde sentir a respiração quente de Lenda em seu pescoço quando ele sussurrou, baixo demais para que Tela o escutasse. Espere para ver o que vou fazer em seguida. Eu vou matar você! Gritou Scarlett. Talvez devêssemos dar a ela um sedativo? Perguntou Tela. Não, acredito que isso vá segurá-la pelo tempo necessário. Lenda puxou a corda uma última vez, fazendo as amarras cortarem os arquejos de Scarlett. Uma porta oculta no fundo do quarto se abriu, e o sorriso maníaco de Lenda retornou quando o pai de Scarlett entrou, acompanhado do conde Nicholas Darcy. O governador veio caminhando decidido, a cabeça elevada, os ombros alinhados, como se fosse um convidado de honra. O conde parecia interessado apenas numa pessoa, Scarlett. Tela! O pânico de Scarlett foi às alturas. Pela primeira vez, houve um lampejo de medo na face de Tela também. O que eles estão fazendo aqui? Eu os convidei. Lenda esticou um braço magnânimo na direção de Scarlett, que continuava a lutar com a corda enquanto os dois homens se aproximavam, amarrada e pronta para partir, como prometido, anunciou ele. Daniel, o que você está fazendo? Sussurrou Tela. Você realmente deveria ter ouvido sua irmã. Lenda deu um passo para o lado, abrindo caminho para que o governador Dragna e o conde Nicholas Darcy se dirigissem a Scarlett. O conde havia se arrumado desde a última vez em que ela o vira. Seus cabelos negros estavam penteados, e ele tinha vestido um fraque vermelho. Fitou Scarlett e balançou a cabeça como se dissesse, eu avisei. Posso ficar com a corda? Perguntou o governador com os olhos cheios de retaliação. Daniel, diga que eles fiquem bem longe de nós, Tela gritou.
Ah, Donatella, suspirou Lenda, tola e teimosa até o fim. Não existe nenhum Daniel Dengel, se bem que foi divertido fingir. Lenda gargalhou com perversidade. Era o mesmo som horrível que Scarlett ouvira nos túneis. Farpas se enterraram nos braços de Scarlett enquanto ela batalhava para se libertar das amarras. Tella não disse mais nenhuma palavra, mas Scarlett pôde ver a irmã desmoronar. Ela parecia cada vez menor e mais nova enquanto continuava a olhar para a Lenda, do modo como Scarlett olhara para Julian ao descobrir que ele a havia enganado, acreditando, mas não aceitando, esperando por uma explicação que Scarlett sabia, nunca viria. Até o governador Dragna pareceu atordoado com a revelação da identidade de Lenda. No entanto, o conde não pareceu totalmente surpreso. Ele simplesmente inclinou a cabeça. Não acredito em você, disse Tella. Quer que eu faça uma mágica para provar que sou mesmo Lenda? Não é isso que não acredito. Você disse que me amava, afirmou Tella. Todas aquelas coisas que me falou. Eu menti, respondeu Lenda sem emoção. E havia algo na indiferença de suas palavras, como se Tella não fosse importante o suficiente nem para ser detestada. Mas, gaguejou Tella. O encantamento que Lenda lhe pusera finalmente se quebrava. Se ela fosse feita de porcelana, assim como Scarlett tantas vezes pensava, teria se estilhaçado. Mas ela apenas continuava a se afastar, cada vez mais próxima daquela borda perigosa do terraço. Tella, pare! Gritou Scarlett. Você está quase no limite! Eu não vou parar até que vocês se afastem dela. Tella disparou um olhar afiado para seu pai e o conde. Se qualquer um de vocês der mais um passo na direção da minha irmã, eu juro que eu salto. E pai, você sabe que sem mim jamais será capaz de controlar Scarlett. Ainda que você a tenha, sabe que esse casamento nunca vai se realizar. O governador e o conde ficaram imóveis, mas Tella continuou a retroceder, as sapatilhas prateadas deslizando por todo o caminho até a borda do terraço. Tella, pare! Scarlett lutou para se livrar das cordas, as contas do vestido estourando enquanto ela se debatia na cadeira. Isso não podia estar acontecendo. Não depois de ver Julian morrer. Não podia perder Tella assim. Você está muito perto da borda. É um pouco tarde demais para isso. Tella riu, um som quebradiço, tão frágil quanto ela mesma. Scarlett queria correr até ela, segurá-la ali, onde ela cambaleava na beira do terraço, mas a corda ainda não estava frouxa o bastante. Os tornozelos tinham conseguido se libertar, mas os braços ainda estavam amarrados. Apenas as estrelas a contemplavam, solidárias, enquanto Scarlett balançava para frente e para trás, na esperança de que, se derrubasse a cadeira, conseguiria quebrar um dos braços e finalmente se soltar. Donatella, está tudo bem, falou o pai, quase carinhoso. Você ainda pode voltar para casa comigo. Vou perdoar você e sua irmã. Espera que eu acredite nisso? Explodiu Tella. Você é um mentiroso. E pior do que ele. Ela apontou um dedo trêmulo para a Lenda. Todos vocês são mentirosos. Tella, eu não sou. Com um estrépito, a cadeira foi ao chão. Um dos braços se quebrou e Scarlett pôde finalmente se desvencilhar das amarras e correr para a borda. Fique longe, Scar. Tella moveu um pé, de modo que seu tornozelo passou além da beirada. Scarlett congelou. Tella, por favor. Scarlett tentou dar mais um passo, mas quando Tella balançou, ela se mobilizou de novo, temendo que qualquer movimento em falso pudesse empurrar sua irmã para além da borda, de onde ela tanto queria resgatá-la. Por favor, confie em mim. Scarlett estendeu a mão. Não mais manchada de sangue. Tinha esperanças de poder salvar Tella do modo como não fora capaz de salvar Julia nos túneis. Vou encontrar um jeito de cuidar de você. Amo tanto você. Ah, Scar, disse Tella. As lágrimas escorriam pelas faces rosadas. Amo você também, e gostaria de ser forte como você. Forte o bastante para ter esperança de que tudo possa melhorar. Mas acho que não consigo mais. Os olhos cor de avelã encontraram os de Scarlett, tristes como madeira recém-cortada. Então ela os fechou, como se não suportasse mais olhar para a irmã. Eu falei sério quando disse que preferia morrer no fim do mundo a viver uma vida miserável em Trisda. Sinto muito. Com dedos trêmulos, Tella soprou um beijo para sua irmã. Tella pisou o vazio além da borda. Não! Berrou Scarlett vendo a irmã despencar noite adentro. Sem asas para voar, ela caiu para a morte.
Fim da 6ª parte do livro Caraval. Até o próximo episódio.